Estamos de volta e vamos falar de uma coisa que no começo do ano... Aliás, antes de eu falar, eu quero dizer o seguinte, que a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da sua Secretaria de Fazenda, teve, que era a antiga Secretaria de Finanças, para as pessoas entenderem, mudou o nome, mas assim, o pepino é o mesmo, que eu vou falar com o secretário que está aqui já. É o seguinte... o mês de janeiro, que é um mês terrível por causa de tudo que acontece, a Prefeitura teve um bom senso, assim, foi uma atitude brilhante do secretário, juntamente com o prefeito, logicamente, com quem mais pessoas envolvidas, de transferir essa carga que somaria em janeiro para março. Isso foi maravilhoso. Nós estamos falando, claro, do imposto que todos nós deveríamos pagar sem contestar, porque o IPTU acaba dando ao município um fôlego para que ele faça também as suas obras, etc, etc. Mas nós vamos falar com o secretário Cláudio, que está aqui gentilmente, deu um passinho na sua agenda para vir aqui e conversar com a gente. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Léo. Obrigado pelo convite. É um prazer, mas não deve ser fácil ser secretário, seja de Finanças da Fazenda, não é? Aonde você entra, eles olham, ô Cláudio, vem aqui que tem um negócio para pagar. É um desafio assim. Muito grande, né? Esse ano a gente tem perto de R$1 bilhão para administrar na Secretaria da Fazenda, né? Então ela que administra todo esse 1 bilhão, verdade. Juntamente com as 23 secretarias e as 7 autarquias que nós temos. Então é um desafio bem grande. Agora, Cláudio, antes da gente entrar no setor IPTU mesmo, assim, nós sabemos que é votado esse orçamento, não é? E que aí, normalmente, ele acaba não dando porque surgem outras coisas. Por exemplo, nesses meses... assim, janeiro e fevereiro, que são meses muito chuvosos, até o começo de março e tal, acaba acontecendo algumas catástrofes ou algumas desgraças até que não estão nos planos. Aí tem que se tirar dinheiro de outro lugar, é isso que faz? Como é que faz a administração daí? São feitos remanejamentos, que a gente chama, né? A secretaria que a gente vê que vai sobrar algum valor orçamentário, remaneja para aquela secretaria que precisou disso que você falou. Mas isso, né? é uma doação ou é como um empréstimo? Assim? Não, é um remanejamento. Ninguém deve para ninguém. Ninguém deve para ninguém. Nós podemos remanejar até 15% do orçamento em Ponta Grossa. Então, se está sobrando alguma coisa numa secretaria, a gente traz para outra que está necessitando. Isso é bem normal de ser feito. O dinheiro do IPTU e do IPVA, me parece que voltam tanto, esses estão dentro desse montante ou não? Estão no montante, dentro desse bilhão. 50% de todo o IPVA pago retorna ao município, né? Então é um recurso bom também. Então, mas isso quer dizer, esse montante que você falou de 1 bilhão, ele é assim, uma projeção. Não quer dizer que não entre se alguém não pagar. Exatamente. Pode ser menos. Excelente a tua pergunta, Léo. No orçamento público, a receita ela é estimada. Uhum. Só que a despesa é fixada, né? Pois é. Então, aí que é o problema da gestão do município, né? Então, tem que ter uma gestão muito séria em cima disso, porque é isso que você falou. Se houver frustração nessa receita, a despesa já está lá. Já existe a despesa fixada. Por isso que a receita é estimada e a despesa é fixada. Então, tem que ter um cuidado muito grande. É. Então, e ainda surgem esses outros que eu falei, né? Essas coisas não estão nem programadas, nem estão no plano da prefeitura. Exatamente. Uma chuva muito forte... algum problema na área de saúde, né, que pode dar uma epidemia, alguma coisa assim, que a gente tem que fazer os remanejamentos. Então, realmente, é um desafio muito grande e a gente tem que estar controlando mensalmente, bimestralmente e quadrimestralmente. Ontem mesmo a gente apresentava na Câmara Municipal os números de 2018, né? Então, tem que existir esse acompanhamento para ver se realmente vai se efetivar aquela receita que nós projetamos. Por isso que quando a gente fala de IPTU, né, a inadimplência vai ficar a quanto, né? Eu tenho que já contar com uma certa inadimplência, né? Tem que contar com certa... E às vezes o que ocorre é que, assim, até aquele bom pagador que foi pagando tudo certinho, de repente, num ano, ele acaba deixando, porque ele também passa por uma dificuldade que não estava nos seus planos. Qualquer problema que aconteça para ele na família, uma doença, algum percalço que ele cause, ficou desempregado, alguma coisa também, ele vai deixar de pagar, né? Então a gente tem que contar com tudo isso também. Agora, exatamente. Cláudio, assim, na questão houveram aí algumas tentativas no ano passado de acertos, não é, de descontos, até de atrasados, de inadimplentes e tal. Chegou-se ao número com aquilo ou não ainda? Então, Léo, lá em 2007 foi a última vez que a gente fez um programa de recuperação de dívida. Então, o que a gente chamou do PRT, fizemos um parcelamento grande em até 120 meses, damos desconto de multas e juros. Mas foi o último. A tendência nossa, no nosso programa de justiça fiscal, é não fazermos parcelamentos, não darmos mais desconto de multas e juros. Fazermos o quê, Léo? Dar privilégio
reconhecer... A quem paga, eu também acho isso, paga, rapaz. exatamente. Sabe por que daí o camarada paga tudo certinho, o outro que não paga, ele vai pagar menos. No fim ele paga, claro, que paga certo não tem juro e multa, né, lógico. Isso. Mas o outro daí também aí não paga, daí ele vai ter o mesmo privilégio depois. E fazendo isso, na gestão do prefeito Marcelo, a decisão é que não haverá qualquer tipo de perdão de dívida. Fizemos ano passado o IPTU premiado. Que deu o carro. Um carro zero e 20 prêmios de R$1.000 às pessoas que estavam com o IPTU em dia. Então foi um privilégio que a gente está dando àquele que realmente contribui conosco. Mas avançamos muito. Nós estávamos em janeiro com 39% dos contribuintes inadimplentes de IPTU, muito alto. Janeiro agora ou janeiro Janeiro antes? de 2018. Encerramos 2018 com 19%. Ah, houve uma boa redução, né? Fizemos um trabalho muito grande junto com a Procuradoria-Geral, que tinha à frente o Dr. Marcos Freitas, que agora foi ao Porto Paranaguá. Então fizemos um trabalho assim de recuperação mesmo desses créditos, dizendo para o contribuinte a importância que é, para que eu necessito de IPTU. Então, de 39 para 19 foi uma bastante. Fomos destaque aí no Paraná como município que mais, um dos municípios que mais conseguiu recuperar crédito durante o ano 2018. E o que ocorre com quem não paga? Hoje, quem não paga IPTU, ele pode sofrer um protesto, ele primeiro é inscrito em dívida ativa. Ele não regularizou... Dívida ativa lá na prefeitura. Não tem nada a ver com Serasa, com nada disso. Ou tem? Esse é o primeiro passo. Ele é colocado em dívida ativa no município. O segundo passo, o município vai tentar cobrar essa dívida com duas ferramentas. Ou ele vai ajuizar ação judicial contra o contribuinte, ou ele faz o protesto. Vai no cartório e protesta a pessoa. Então, no protestada, não tem crédito na praça. Vamos dizer assim, está com o nome sujo na praça. Né? Então, são essas ferramentas que o município hoje tem de cobrança. Mas o município, antes de fazer o uso dessas duas ferramentas, ele notifica, ele manda aviso de cobrança, ele publica no Diário Oficial. Então, existem várias etapas de uma notificação amigável. E há formas de pagamento assim nessa amigável, antes de chegar nos finalmente. Assim, por exemplo, porque às vezes aquilo que eu falei anteriormente, a pessoa não é que não queira pagar, ela está numa situação em que ela não pode pagar, não só a questão do IPTU, como outras contas. Há formas, sem haver os descontos que você disse, para que a pessoa possa pagar? Sempre existiu. O parcelamento, que a gente chama do parcelamento ordinário em 48 meses, ele existe sempre. Então, o contribuinte que está nesse caso que você citou, ele pode, no município, faz o parcelamento em 48 meses. Ah, e 48 é bastante tempo. 48 é bastante tempo, desde que não seja inferior a R$160 cada parcela. Certo. Então, é uma coisa também que ajuda o contribuinte. Muito. Mas, Léo, assim, eu vejo que em Ponta Grossa o nosso IPTU está muito defasado. A nossa planta genérica de valor, que é o que dá a base de cálculo para o IPTU, ou seja, uma residência que custe hoje, no valor venal nosso, é R$100.000, eu tenho aí um IPTU de R$800. Esse valor, Léo, está desfasado desde 98. Hoje eu tenho alguns imóveis do município com valor de R$50.000, de R$20.000. Está muito defasado a nossa planta. Mas nós não estamos corrigindo a planta. Não vamos. Mas me conta uma coisa, é feito isso pelo valor do imóvel ou pela área que ele ocupa? É pelo valor do imóvel. Pela área construída e pelo valor do terreno. Tá, mas aí nós temos variações de valores, porque, por exemplo, no centro, como um bairro mais distante e tal, então o terreno em si não conta. Conta a área construída, nem conta também. Se o terreno não tiver edificação, é o valor do terreno vezes o percentual. Se tiver edificação, é o valor da edificação vezes o percentual. Valor da edificação vezes o percentual, que é o percentual? O percentual, 0,8 para uma residência construída em cima de um terreno, 2 para um terreno baldio, 3 para um imóvel comercial. Tá, mas o 0,8 dá em cima da metragem, não do valor? Em cima do valor venal do imóvel. Ah, por isso que há diferença, por exemplo, lógico, em localizações de imóveis. Que uma casa, por exemplo, lá mais longe, não vale tanto como uma casa mais próxima. Mas é esse valor que desde 98 não sofre correção. Ah, entendi. A única coisa que a gente Mas por que as pessoas... Me parece assim... É uma colocação que eu ouvi, como eu falei, como as pessoas sabiam que você vinha, me questionaram algumas coisas e até tem algumas, não sei se veio algumas perguntas que, não, né, foi feito já, né? Então, assim, elas dizem que subiu o IPTU, mas me parece que o IPTU não subiu, não. Parece que foi... Reposição da inflação. Eu peguei o IPTU do ano passado, fiz a reposição de 4,18, que foi a inflação, só isso que... Então, se eu pagava, por exemplo, no valor, vamos pegar esse 800 que você falou. Se a minha conta era 800 no ano, então eu vou pagar 800 mais o 4,18. Somente. Ah, então isso dá a impressão do aumento, é isso? Isso, mas a gente não mexeu no valor venal do imóvel, enquanto custa aquele imóvel. A gente mexeu só no valor do imposto com 4,18, mais nada. E assim, pode, lógico,
pode ocorrer, não sei se pode ocorrer o que você vai falar, mas pode ocorrer, às vezes, um erro na digitação, alguma coisa, pode acontecer, não pode? Então, o contribuinte recebeu o boleto do IPTU, ele vai olhar no boleto, existe algum problema de metragem, existe algum problema que o município está cobrando uma alíquota que ele acha que não é a alíquota normal. Qualquer problema que ele veja no boleto, faz um requerimento na praça de atendimento, é feita uma revisão, a gente manda a fiscalização até o local, eles vão ver, não tem 70, a gente colocou que tinha 100 metros e ele vai lá, consta que tem 70 metros. Fazemos um novo boleto, já com revisão, ele já pode pagar novamente, bem tranquilo. E assim, me parece que também me perguntaram por que alguns já receberam em casa, tem alguns que têm desconto e outros não têm desconto. Isso é interessante. Como você bem colocou no início, nós fizemos um estudo na Secretaria da Fazenda em relação, historicamente, todo mês de janeiro teria que pagar o IPTU, que você colocou no inicial aí. O que a gente... Que, aliás, foi uma ótima ideia. O que a gente entendeu? Que o mês de janeiro é muito pesado para o contribuinte. É o mês que veio o IPVA, é o mês que tem que comprar uniforme para as crianças, material escolar. Quem tem algum conselho de classe, OAB, CRC, CREA, não sei. Tudo vem no mês de janeiro. As festas de fim de ano, que às vezes acabam passando alguma coisa para janeiro. Então a gente entendeu que é um mês muito pesado o contribuinte. Falando com o prefeito Marcelo, ele falou assim, vamos tentar jogar para fevereiro, março, né? Aí eu falei para ele, é possível, prefeito, porque no mês de janeiro eu tenho IPVA, Léo. Eu tenho IPVA que vem para me de fluxo de caixa no mês de janeiro. Fevereiro ainda eu tenho parte do IPVA. Você vai receber o IPVA que as pessoas pagaram em janeiro, isso? Que pagaram em janeiro, pagaram em cota única em janeiro ou a primeira cota, né? Aí você já tem os 50% desses valores, já cai na prefeitura em fevereiro, isso? Em janeiro mesmo. Em janeiro mesmo. O IPVA é muito rápido. O IPVA que você paga hoje, amanhã está na conta futura. Então você teria 2 meses de IPVA praticamente, exatamente. Né? Janeiro e fevereiro, porque alguns vencem quase no dia 28 e alguns optaram pelo IPVA parcelado, em 3 vezes. Sim. Aí a gente deixou o IPTU para março. Então eu acho assim que a gente acertou realmente, de deixar o IPTU para março. O que acontece? Quem vai optar pelo pagamento à vista do IPTU e está adimplente com o município, até o dia 11 de março ele paga à vista com 15% de desconto. Então, é o maior desconto que eu vejo nas cidades grandes do Paraná. IPVA, se você optasse pelo pagamento à vista, você teria 3%. É um desconto muito baixo. Mas me parece que tem pessoas que vencem dia 10, dia 20 de março ou não? Então, optou pelo pagamento à vista, 11 de março. Não quero fazer o pagamento à vista, quero fazer o pagamento parcelado, em 10 vezes. Todo dia 20. 20 de março, 20 de abril e assim por diante. Mas tem isso no boleto? É que eu recebi os meus, não abri lá para ver. Ele vai vir lá, cota única, 11 de março. E no mesmo tem as 10 parcelas. Por isso que tem desconto e não tem desconto. Exatamente. Eu acho que as pessoas confundiram, as que me perguntaram, então elas acharam que a prefeitura estava dando desconto para alguns e para outros não. Não é isso. Você dizer, mas assim, interessante nessa questão do desconto, que para o contribuinte ter o direito ao desconto, ele não pode ter dívida com o município. Dívida que se diz de IPTU ou outras dívidas? Não, só de IPTU. Então, não paguei meu IPTU 2018, o meu boleto 19 vem sem desconto. Mas aí valorizando já o bom pagador. Claro, e a gente tem mais uma opção daí, Léo. Esse contribuinte que recebeu o IPTU 2019 sem desconto e queira ter o desconto, ele quita a dívida de 18 ou de 17 dele, a gente gera um novo boleto. Já podem, antes do primeiro pagamento, seja ela questão à vista, pode fazer isso. Isso que você falou é verdade, tudo para privilegiar quem está em dia. Porque é justo isso, né? Não pode ser igual também. Como é que eu vou ter desconto todo mundo se um deve e outro não? A grande questão, Léo, quando a gente fazia aqueles programas de parcelamento, Refis, Profis, o que o contribuinte em dia questionava nós? É melhor não pagar, esperar vocês dar... Rapaz, eu via tanto isso. Eu sempre paguei, não me incomoda. Assim, até o ano passado eu trazei alguns que quando eu saí da TV, acabei esquecendo uns carnê, mas já acertei tudo, mas assim, eu via muito isso. Mas por que você paga em dia? Não só a questão da prefeitura, nós sabemos isso de outros outros órgãos, né? Por que você paga em dia se quem não paga é o privilegiado? Exatamente. Então, isso não vai existir mais no governo do prefeito Marcelo. O que vai existir é o contrário. A gente vai dar 15% de desconto para quem está pagando à vista. Que é ótimo, como você já disse. E no mês de setembro desse ano, todos que estarão em dia até o mês de setembro vai concorrer a um carro zero novamente, a uma moto zero esse ano e 20 prêmios de R$2.000. Então, aumentou então? Dobramos o prêmio. Então, isso realmente a gente está... Esses prêmios correm em dezembro ou não? Como é que Esse ano vai ser em setembro. Setembro. O mês de setembro é um mês para nós assim diferente, né, Léo? É um mês que Ponta Grossa
Grossa faz aniversário. E é o mês que eu faço aniversário também, não é? Então é um mês bem diferente. É um mês cívico para nós, né? Então no mês de setembro acontecerá esse sorteio. Então assim, foi uma forma que a gente buscou de dizer para aquele contribuinte que tanto nos ajuda, olha, a gente está de olho em você, a gente quer te dar um prêmio por causa disso. Eu acho que até o comércio até podia aproveitar essa ideia nova, bacana, né? Tem uma pergunta a respeito da taxa do lixo, se ela está vindo junto, separada. Ah, ótimo isso, a taxa do lixo e a taxa de iluminação. Não é. Alguns imóveis têm a contribuição de iluminação pública, mas outros não. É bem poucos que tem. A taxa de lixo ela vem no mesmo boleto, então você vai receber um boleto onde vai estar a taxa de lixo, vai estar o valor do IPTU e a taxa de lixo. Entra coisa de esgoto também ou não? Não. Só o esgoto é com a Sanepar. Só o IPTU e a taxa de lixo. E o desconto do 15% que eu falei para você é sobre o IPTU daí. Então, não sobre o lixo. Não, só sobre o IPTU. Sobre o lixo não. Então, porque às vezes foi bom essa pergunta, inclusive, porque assim, às vezes o que ocorre é que a pessoa vê ali, ela se assusta do valor, mas ela não desmembra esse valor. Tá junto, tá junto. Isso. Porque daí ela diz, não, talvez seja isso que as pessoas dizem, não, mas subiu tanto, eu não sei se o lixo subiu. Na mesma proporção. Mas você veja bem, põe 4 e pouco de um, 4 e pouco de outro, dá quase 10. Mas é porque o valor está somado com a taxa de lixo. Sim, daí a pessoa, então, antes de você infartar, ter um AVC, alguma coisa assim, para evitar isso, você leia direito. Porque o problema de nós, humanos, é a gente não ouve direito e não lê direito. A gente lê aqui e já deduz, não vê o resto. Já interpretou. Aqui, não quero mais ouvir nada. E daí fica louco, à toa, não é? Já interpretou. Já. E daí não adianta a pessoa querer mudar de ideia. Agora sim, está esclarecido, explicado então. E antes de a gente encerrar, então só lembrando vocês, claro, aquilo que o Cláudio nos disse, pode haver, sim, algum erro de digitação, algum erro de metragem. Até a pessoa mesmo, às vezes, no digitar, ela pode pôr, às vezes, 70 metros, 170, ou às vezes de... Assim, pode ocorrer, lógico, embora seja tudo por máquinas, mas o ser humano sempre está atrás dela, e as máquinas também, às vezes, dão um piripaque nelas, elas acabam misturando tudo. Então, se você tiver dúvida, e até achar que existe mais valor, o valor seja maior, esse 4 ponto pouco por cento aí que você tenha, vai lá na praça de atendimento, é de que horas? Das 9 às 17, a praça de atendimento está aberta, chega lá, protocola a revisão, a gente faz a revisão e já emite o boletim. E vá logo, sabe por quê? Enquanto o povo está pensando em carnaval, vá lá, senão depois você vai pegar filas quilométricas, e aí você vai começar a xingar porque a prefeitura não tem gente, porque daí tem muita gente. Não, é que daí todo mundo deixa para ir todas as pessoas deixam para ir naquele momento, aí tem fila mesmo. Agora, se você for esperto, você vai já, resolve o teu problema, vai curtir o carnaval de uma forma tranquila, descansa e só pensa como é que vai pagar depois, não é mesmo? Exatamente. E a gente até deixou para depois do carnaval. Pois né? Olha. Tudo isso tá mas eu digo para a pessoa que tem dúvida, ela que esclareça antes, para não passar um carnaval agoniado. Ai, vou ter que pagar tanto de IPTU. Quem sabe nem precisa, quem sabe... E se precisar, você vai ter que dar um jeito. Cláudio, muito obrigado. Legal. Léo, só destacar assim, para finalizar, as pessoas têm direito à isenção. Ah, verdade. A gente mudou isso esse ano. A pessoa, até 2018, podia de janeiro a dezembro solicitar a sua isenção. Esse ano o Código Tributário nosso mudou, Léo, e tem que solicitar 180 dias após o lançamento. Então, a data máxima... Metade do ano. 17/6. Até 17/6, quem tem direito à isenção tem que ir no município protocolar. Se não for até 17/6, perde o direito à isenção. E quem tem direito à isenção? Pessoas que têm uma casa até 70 metros e que ganham até 2 salários mínimos. Pessoa que tem essas casas, na maioria que estão nesses núcleos, que saem dos núcleos, elas parece que não têm 70 metros, né? Algumas têm menos, mas daí tem que ver a relação do quanto que a pessoa ganha. É até 2 salários mínimos que estejam cadastrados no CAD único. CAD único o que é? Do governo federal, do sistema de ação social do Ministério da Ação Social. Então ela tem que estar cadastrada no CAD único. O CAD único você se cadastra nos CRAS. Você vai até o CRAS e faz o cadastro do CAD único. Então, a pessoa até 70 metros quadrados a casa, até 2 salários mínimos e com o CAD único. E quem não recebeu o carnê em casa, ou às vezes mudou de endereço, ou então a casa que ela está, ela saiu daquela casa e está para alugar, ou ela não está lá, ou às vezes não tem carteiro. Foram 153 mil boletos encaminhados aos contribuintes em Ponta Grossa. Até amanhã o Correio encerra toda uma entrega. Se não receber até amanhã? Se não receber até amanhã, 2 opções. Plataforma do município, no portal nosso. Entra lá, Tributos Web, coloca o número do cadastro e imprime o boleto. Para atendimento das 9 às 17. Então,
Mas aí no atendimento ela já pega Sai com o boleto pronto já. É o boleto, mas é um boleto em forma de carnê ou é só cada mês? Não, sai com o boleto com a parcela única e com as 10 parcelas e ela faz a opção. Tá. Muito certo simples. então, tá certo então. Obrigado, E qualquer Léo. dúvida que vocês tenham aqui, que a gente não esclareceu, talvez, porque como é corrido o tempo, vão lá na praça de atendimento, se houver alguma dúvida, vejam bem. Uma coisa que eu quero deixar bem claro também é a seguinte, a prefeitura não quer colocar impostos a mais, seja IPTU que for, acima daquilo que a pessoa deve. Então, o que eu volto a dizer é o seguinte, às vezes pode ocorrer sim, às vezes, um erro na digitação ou na soma, ou aquele era tanto, é tanto, e assim, são plausíveis de qualquer erro, todos nós somos. Mas vai lá e tu se resolve, já sai com o carnê novo. Certo, Cláudio? Certo, Obrigado. Léo. 2 minutos, a gente volta. Well, I just can't help